Olá, crianças, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que momento vocês irão estar vendo esse vídeo, tá ok? Mas eu me chamo professora Josélia Reis. Vou estar lecionando para vocês no momento a história da enfermagem, né? Como surgiu a história, né? Como surgiu esta profissão, tá ok? Existe uma percussora aí, né? Pica das galáxias, é assim que a gente tem que chamar, porque a mulher sacava muito, tá ok? De enfermagem. Então foi ela que iniciou isso tudo. Tá ok? Então a profissão ela surgiu no desenvolvimento das evoluções das práticas de saúde no decorrer dos períodos históricos, né? Porque nos períodos históricos foi relacionado às guerras. Então, nessa época, não existiam os hospitais onde a população ela se machucava, igual a gente está agora no Covid-19, que os pacientes precisam ir para o leito do hospital. Não era assim. Eram montadas cabanazinhas, né, como se fossem aquelas tendas, e ali eram colocados por leitos. Então, ali eram colocados os soldados, né, onde eles participavam das guerras. Então, era ali que eram colocados. E antes não tinha o que a gente tem agora, né? Vamos botar lá no Covid-19, onde nossos pacientes eles precisam, né, de um respirador, porque ele não consegue fazer a troca gasosa sozinho. Então, todos esses pacientes naquela época, eles eram colocados, né, sem ter distinção, né, de gravidade, vamos dizer assim, tá ok? Então, não era separado desta forma. Hoje não, hoje a gente já tem mais algumas tecnologias, né, poder estar fechando também, diagnóstico. E a profissão acabou surgindo através do quê? Do instinto, né, o que é o que a gente tem hoje. Hoje, né, a gente começa a tratar do desconhecido, que a gente, na verdade, a gente não conhece quem a gente está tratando a partir do momento que a gente sai de casa e vamos atuar, a gente não conhece, né, quem nós iremos pegar na emergência, quem está internado, e a gente cuida do desconhecido. Então, essa paixão aí acaba florando por instinto. Ou também tem aquele instinto, né, que é quando se passa, né, por algo na nossa vida, né, algum problema, né, hospitalar, e você acaba ficando dentro de uma unidade hospitalar por muito tempo, você acaba se apaixonando por esta profissão. Então, assim surge. Ou hoje, né, como tá um boom aí, é relacionado ao quê? Ao capitalismo, né? É onde realmente vai abrir e está abrindo muito emprego relacionado à enfermagem, tá ok? Então, para poder estar fazendo a enfermagem, a gente precisa ter aí o querer, né? Realmente fazer o bem sem olhar a quem, é o que você realmente precisa, você precisa estar capacitado para isso, tá ok? Então, nessa fase da evolução da civilização, são as ações que garantiam ao homem a manutenção da sua sobrevivência, estando em origem associada aos trabalhos quem? Feminino, porque foi onde Florence começou. Vou falar um pouquinho dela para vocês mais à frente. Foi onde Florence começou. Então, começou mesmo por um quê? Por um grupo feminino, tá ok? E esse grupo feminino, né, para poder estar atuando aí, né, na área do cuidar, eram chamados de grupos de nômadas, né? O que significa isso? São aquelas pessoas em que não tinha a sua residência estável, né? Então, para onde mandavam, acabavam o quê? Indo relacionado a isso. Então, quando a gente fala hoje, já não é mais assim. Hoje a gente tem a nossa própria residência, a gente vai trabalhar na nossa instituição, o qual a gente foi admitida, tá ok? Antes eles iam trabalhar através do quê? Das guerras. Então, onde estavam as guerras, né? Florence sempre ia para poder estar ajudando a essa população, tá ok? Daí começou a surgir as práticas, né, de saúde mística, né, e sacerdotal. O que quer dizer isso? Isso nada mais é que passa a ser agora um produto desta nova fase, baseando-se essencialmente nas experiências e no conhecimento da natureza, ou no raciocínio lógico, que desencadeava uma relação, né, de causa e efeito para as doenças e especulação fisiológica, baseados na investigação livre, na observação dos fenômenos limitados. Né? Então, quando a gente tinha essa prática, né, antimística e sacerdotal, tudo era base de quê? De uma investigação ou até mesmo das observações dos fenômenos. Hoje, né, a nossa prática, né, a nossa experiência, quando a gente fala da prática de saúde, né, a gente fecha com o quê? Somos médicos especialistas. Então, você acaba fechando um diagnóstico. Antes, não. Antes era relacionado ao quê? Era considerado, a gente era conhecido também, como frequentemente conhecido como pai da medicina, que é aquele que fazia as observações e falava o que estava acontecendo, né? Hoje, para se poder se fechar um diagnóstico, existem inúmeros,
né, exames para poder estar se fechando um diagnóstico, e antes não. Antes era mais pelo quê? Pelas observações que estavam acontecendo com aquele paciente para poder estar se fechando teoricamente, né, um diagnóstico, tá ok? As práticas de saúde medievais, o que elas faziam? Isso nada mais era que era focalizavam a influência dos fatores socioeconômicos e políticos medievais, né? Quando isso tudo surgiu, é onde entra o quê? O capitalismo. Viu que a enfermagem era um ramo bom, né? Vamos botar assim, o cuidar era um ramo bom, foi onde veio o capitalismo relacionado a isso, acabou se descentralizando relacionado a isso, tá ok? Eu tenho as práticas de saúde pós-monástica, que evidenciam as evoluções das ações, em especial do exercício da enfermagem no contexto dos movimentos, né, renascentista, né, que foi da reforma protestante. Então isso vem nada para quê? É onde permaneceu a imperícia desarticulada durante muito tempo, vindo desagregar ainda mais a partir dos movimentos da reforma religiosas, das conturbações da Santa Inquisições, né? Onde surgiram os hospitais já negligenciados, passa a ser um insalubre depósito. Foi quando eu falei para vocês, quando eu falei lá da forma, quando eu falo das práticas de saúde antimística sacerdotal, é onde veio relacionado a isso, né, a parte política, né, é a parte do capitalismo, tá ok? Então, a prática de saúde no mundo moderno analisa o quê? As ações de saúde, em especial as da enfermagem, sob ótica do sistema político e econômico da sociedade capitalismo. Hoje, com esse Covid-19, né, o que está acontecendo? Hoje o mundo não funciona sem a enfermagem. O capitalismo, né, por as coisas não estarem funcionando, então o hospital hoje é o maior boom, é o maior capitalismo. Então, provavelmente as redes privadas, elas estão querendo ou não, né, por ter bastante pessoas internadas, então entra aí o capitalismo por conta disso, tá ok? Então, tudo veio o quê? Como capitalismo, e assim surgiu, né, a enfermagem. Então, a enfermagem, ela surge através de instintos, ela aparece, ela acaba nos surgindo através de, né, por a gente ter passado alguma coisa lá atrás ou nos dias atuais, então você acaba querendo, né, atuar no ramo da enfermagem, ou porque realmente dá dinheiro, tá? Então, quem foi a percussora disso? Quem foi que iniciou isso tudo? Quem iniciou isso tudo foi Florence. Ela foi nascida no dia 12 de maio de 1820, tá? Na França, Itália. Ela era inglesa, possuía uma inteligência assim, incomum, né? Ela falava mais de 4 línguas, tá ok? Tá? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Fazendo-se, então ela dominava com facilidade o inglês, francês, o alemão e o italiano, além do grego e do latim, tá? O desejo de realizar como enfermeira passa do inverno, que foi em 1844, tá ok? Então Florence, ela foi a mulher, ela era conhecida como Dama da Lâmpada, né? Florence era incomparavelmente, né, relacionada à sua organização até a limpeza do chão. Então Florence era muito organizada. Ela ficou conhecida como Dama da Lâmpada, foi o que eu falei para vocês. Antes os hospitais não eram da forma de hoje, era forma de tendas. Então ali tinha os leitos. Então ela naquela época não tinha luz. Ela ficava andando com essa lâmpada, né, como se fosse a lanterna. Ficava andando com a lâmpada no meio dos pacientes, tá ok? Para ver se eles estavam precisando de assistência. Hoje é relacionado aos monitoramento, quando o paciente ele sofre, né, alguma alteração hemodinâmica, então os monitores eles começam a apitar. Antes não tinham isso, tá? Antes você ficava passando beira-leito, né, de cada paciente para poder estar vendo. Antes também não tinha essa divisão igual a gente temos hoje, emergência, clínica cirúrgica, clínica médica, unidade de terapia intensiva. Antes era tudo misturado, tá ok? Antes era tudo misturado. Então a Florence, a única coisa que ela fez foi o seguinte, é tentar separar os mais graves dos menos graves. Então isso ela conseguia fazer de formas o quê? Organizada, tá ok? Ela fazia desta forma. E Florence, antes dela ir também, ela acabou nos deixando o quê?
um juramento, né? Então, tá na apostila de vocês, vai estar nos slides, então vocês dêem uma lidinha nesse juramento. Esse juramento vai estar, né, vocês vão fazer ele lá no dia da formatura, quando vocês estarem se formando, tá ok? Uma coisa importante que eu ia falar de Florence. Mas eu lembro já e eu falo, esqueci, gente, tá ok? Então, o que acontece? Florence, ela era uma percussora, tá? Então, foi ela que iniciou isso tudo. Lembrei. Quando Florence, né, quando tinham esses surgimentos das guerras, que é onde surgiu a Guerra da Crimeia, a Florence, ela também levou 38 voluntariados, tá? As mulheres, né? E lá também foi quando as pessoas começaram a se identificar se realmente lá era o lugar que elas poderiam estar atuando. Então, aqueles que não tinham a capacidade adequada de estar atuando, de estar dando assistência, eles eram desligados. E aqueles que permaneciam, né, a gente dá como a arte do cuidar. Então, isso Florence fazia, ela conseguia separar aquelas pessoas que realmente se dedicavam, né, à assistência, né, do cuidar, tá ok? E aqueles que realmente não tinham, né, aquele dom, né, aquelas coisas todas, ela acabava desligando, tá? Os trabalhos da Crimeia recebem um prêmio, né? Então, através dessa guerra, tinham aí em média 40%, né, de pessoas que estavam morrendo. Florence conseguiu reduzir isso para 2%. Então, assim, eles acabavam idolatrando Florence por conta disso, né? Um dos fatores que foram chamar ela da Dama da Lâmpada é por conta disso. Só que nessa guerra da Crimeia, Florence acabou contraindo uma doença chamada tifo. Né? Essa doença tifo, na época, são as doenças, né, infecto-contagiosas, que é o que a gente trabalha hoje, né? Então, assim, com esse prêmio, ela conseguiu, né, através do prêmio do governo inglês, né, fazer aí, iniciar uma escola da enfermagem, né, após essa guerra. Então, ela acabou fundando essa escola no hospital em St. Thomas, tá ok? Que passou a servir um modelo quê? Para as demais escolas que foram fundadas posteriormente. As disciplinas, né, eram rigorosas, realmente do tipo militar, tá? Era uma das características da escola Nightingale, bem como a exigência de qualidade das morais e das candidatas. O curso era de 1 ano de duração e consistia em diárias ministradas pelo quem? Pelo médico. Então, hoje, né, quando a gente fala de enfermeira, quem dava aula antes, né, quando Florence formou esta faculdade, né, essa universidade, eram os próprios médicos. Hoje, quem dá aula pra gente, né, para quem vocês vão fazer técnico de enfermagem, futuramente vocês forem fazer faculdade, quem vai lecionar para vocês, dar as matérias para vocês, são enfermeiros. Pode ter médico? Pode. Mas hoje nas faculdades nós somos habilitados a dar aula para próprios enfermeiros, igual a gente dá aula para vocês, enfermeiros dá aula para técnicos de enfermagem. Antes não. Antes quem dava aula para os enfermeiros, né, quem estava, né, se especializando aí em enfermeiro, eram os próprios médicos, tá? Nas primeiras escolas, né, de enfermagem, o médico foi de fato a única pessoa qualificada para o quê? Para ensinar. Hoje nós temos mais profissionais qualificados para poder nos estar passando e lecionando as matérias, tá ok? Então, cabia então decidir quais eram as suas funções que poderiam colocar nas mãos das enfermeiras. Então, quem decidia quem ia fazer o quê, né, quais eram as atribuições, era o médico que determinava. Hoje, quem determina quem vai fazer o quê dentro de uma unidade hospitalar é o quê? São as enfermeiras. Então, ela acaba delegando algumas funções, algumas atribuições ao técnico de enfermagem. O médico, ele acaba ficando pela assistência dele mesmo relacionado à medicina. Então, isso tudo foi o quê? Dividido, tá? Quando chega no dia 13, por conta do tifo, né, que são as doenças infecciosas, quando chega no dia 13 de agosto, em 1910, Florence acaba nos deixando. Só que ela nos deixa um legado, né, muito importante que a gente precisava seguir o quê? Em frente foi onde surgiu as escolas, aonde surgiram novos enfermeiros, e aí começou a dar o quê? A continuidade da enfermagem, porque veio surgindo outros enfermeiros, o qual eu vou falar para vocês um pouquinho mais à frente, tá? Nisso veio o juramento de Florence. Antes dela nos deixar, ela deixou um juramento, tá? Juro, livremente e solenemente, a dedicar-se a minha vida profissional a serviço da pessoa humana, exercendo a enfermagem como consciência e dedicação, guardar sem desfalecimento os segredos que me forem confiados,
respeitando a vida, desde a concepção até a sua morte, né? Então a gente pede aí pro STF, né? Vou falar, não tem jeito, né? Porque a gente é da enfermagem, a gente valora a vida, tá? Então não ao aborto, tá? Que o STF ele não assine isso, é não aborto mesmo, tá ok? Não participar voluntariamente de atos que coloquem em risco a integridade física ou psíquica do ser humano, manter os valores, manter e elevar as ideias da minha profissão, obedecendo assim os preceitos da ética e da moral, preservando sua honra, seu prestígio e as suas tradições. É o que a gente precisa seguir até o final. Então a gente acaba lá no dia da formatura falando sobre esse juramento. Então é feito esse juramento lá, tá? Com isso acaba surgindo, né, as primeiras escolas, né, as primeiras escolas de enfermagem, quando Florence nos diz. Então, assim, surgiu as escolas, né, através da Guerra da Crimeia. Então, ela foi nomeada. Então, com isso, ela conseguiu montar a sua primeira escola. Então, antes de Florence ir, ela deixa um legado aí gigantesco pra gente poder estar dando continuidade ao que a gente está fazendo hoje, tá ok? Apesar das dificuldades, né, que as pioneiras de enfermagem tiveram de enfrentar, devido à incompreensão dos valores necessários e desempenho da profissão e das escolas, espalharam-se pelo mundo a partir da Inglaterra. Nos Estados Unidos, né, a primeira escola foi criada em 1873, tá? Já em 1877, as enfermeiras diplomadas começaram a prestar serviço do domínio, né, em Nova York. As escolas deveriam funcionar de acordo com a filosofia das escolas, que é de Florence Nightingale, tá? Baseado em 4 chaves, que uma era o treinamento das enfermeiras, que deveriam ser considerado tão importante quanto qualquer outra forma de ensino a ser mantido pelo dinheiro público. A segunda, as escolas de treinamento deveriam ter uma estreita associação com os hospitais, tá? A terceira, as enfermeiras e os profissionais deveriam ser responsáveis pelo ensino no lugar de pessoas não envolvidas à enfermagem. E o quarto, os estudantes deveriam ter, durante o período de treinamento, ter residência e disposição que lhe oferecesse ambiente confortável e agradável, né? E próximo aos hospitais, para que ele pudesse estar fazendo ali o seu treinamento, até mesmo os seus estudos, tá? O sistema Nightingale de ensino, né, conseguiram sobreviver graças aos pontos essenciais estabelecidos. Quais foram esses pontos essenciais, né? São direção das escolas por uma enfermeira, mais ensino metódico em vez de apenas ocasional, e seleção de candidatos ao ponto de vista físico, moral, intelectual e aptidão dos profissionais, tá? Com isso começou a surgir o quê? O período colonial, né? O que é isso, esse período colonial? Compreende desde o período até o final do século XIX, né? Que analisa a organização de enfermagem no contexto da sociedade brasileira em formação, né? Desde o princípio da colonização foi incluída a abertura de as Casas da Misericórdia, que teve como origem em Portugal, tá ok? Essa casa foi fundada na Vila de Santos e tem em seguida, ainda no século, surgiram no Rio de Janeiro a Vitória de Olinda e de Ilhéus, mais tarde para Porto Alegre de Curitiba, que foi inaugurada em 1880, com a presença do Dom Pedro II e Dona Teresa Cristina. No que diz respeito à saúde do nosso povo, merece destaque ao Padre José de Anchieta, tá? Ele não se limitou aos ensinos da ciência da catequese e foi além, entendendo as suas necessidades do povo, exercendo a atividade de médico e enfermeiro, tá ok? Vamos lá. Assim sendo, né, da enfermagem brasileira, temos como império raros os nomes que eles acabam se destacando. Entre eles merecem em especial a menção de Ana Nery. Então, conforme isso começou a surgir, né, as escolas, né, então uma das percussoras que acabou dando continuidade relacionada a Florence foi Ana Nery. Ana Nery, ela nasceu em 13 de dezembro de 1814, tá? Nasceu Ana Justina Ferreira, né? Ela é conhecida como Ana Nery, na cidade de Cachoeira, da província, na Bahia. Ela casou com Isidoro Antônio Nery, enviuvou aos 30 anos, né, dos seus 2 filhos,
Ele era um médico militar, de oficial do exército, e acabam sendo convocados para a prática durante a Guerra do Paraguai, que foi em 1864 a 1870, sobre a pendência de Solano Lopes. O que a Ana Nery fez, tá? Conforme surgiu, né, teve mais essa guerra, ela ficou viúva, ela ficou sozinha com os seus 2 filhos, o que a Ana Nery quis fazer? Ela foi voluntariada, né, para poder para poder acompanhar os seus filhos e seus irmãos na luta armada, né, da América Latina. Então, ela como enfermeira, lembra quando eu falei para vocês, né, que não existia um lugar fixo, é diferente do de hoje, onde temos nossa residência, a gente vai para os nossos hospitais. Então, quando teve, né, essa luta, né, armada da América Latina, a Ana Nery, ela foi voluntariada, porque ela já estava viúva e ela queria acompanhar os seus 2 filhos e até mesmo seus irmãos para essa luta. Então, ela foi acompanhar, né, acompanhar de poder estar dando essa assistência. Então, ela coloca lá: eu me chamo Ana Justina Ferreira Nery, sou mãe de 3 rapazes que acabaram de partir para a guerra. Eles eram tudo que eu tinha, pois o pai morreu quando eu estava com 29 anos. Algumas literaturas vão estar modificando essa idade dela, tá? Às vezes 30 ou 29, vai depender da literatura, tá? Não podendo resistir à saudade dele, suplico-lhe que me deixe acompanhá-lo como enfermeira em qualquer hospital, em defesa de todos, aqueles que sacrificam sua vida pela honra nacional e da integridade do império, tá? Então, o que ela fez? Ela se colocou como voluntariada, já que ela estava viúva, né, tinha os seus 2 filhos mais os seus irmãos, e ela queria para poder estar ajudando também, já que ela já era enfermeira formada, tá? Bom, isso. Agora a gente vai começar a falar, cada enfermeiro que a gente vai falar daqui para frente, ela tem as suas o quê? As suas teorias. As teorias nada mais é que é como ela se caracterizava. Cada um de vocês, quando vocês começarem a atuar, vocês vão ver que vocês vão ficar voltados para alguma teoria, tá? Então, a gente começa a falar de teorias de Florence. A teoria de Florence, ela era o quê? Ambientalista. Lembra quando eu falei para vocês que ela fazia da organização até a limpeza do chão? Então, relacionado à iluminação, né, à sujidade, essas coisas todas. Então, isso acabava incomodando Florence, né, o seu perfeccionismo. Então, cada um vai ter, uns vão ter as necessidades básicas, né, de estar ali na assistência, no cuidar, mas não vai ter tanta organização assim, mas prestam um cuidado como ninguém. Então, e acabam surgindo as teorias, tá ok? Então, teoria ambientalista de Florence, né, o conceito, né, tem como significado o cuidado do ser humano e na sua interligação com o meio ambiente. Então, ela ia desde a organização até a limpeza do chão, tá? Então, ela queria manter isso tudo tudo organizado, tudo limpo, tudo nos seus devidos lugares. Algumas pessoas às vezes acabam que a gente tem toque. A gente não tem toque, né? A gente gosta de organização. É diferente, tá ok? Com isso, estabelece as observações, né, que é relacionada à ventilação, iluminação, calor, limpezas, ruídos, odores, alimentação, são fatores que influenciavam diretamente no estado de saúde da doença do paciente. Então, não adiantava Florence, né, tá prestando assistência àquela população que estava naquela cabaninha, aquela tenda, né, e não tinha uma organização, as pessoas jogavam lixo no chão, é onde poderiam ter os roedores através disso e poderiam estar trazendo mais doenças relacionadas a isso, né, a ventilação, relacionada à iluminação. A ventilação é importantíssima, né, hoje a gente começa a trabalhar através das infecções cruzadas, então a partir do momento que eu não tenho uma ventilação adequada, igual que a gente está vivendo agora do Covid-19, que a gente não pode ficar em aglomeração. Então, a partir do momento em que eu dou assistência, presto assistência ao meu paciente e a ventilação eu vejo que não está adequada, né? A iluminação para que eu possa ver aquele paciente, lembra que ela andava com uma lâmpada? Se ela fosse, né, sem nada, ela não ia ver aquele paciente corretamente. Então, ela precisava de algo que iluminasse, de algo que desse para ela ver, para poder dar assistência àquele paciente. Fora limpezas, ruídos, tanto que quando a gente chega na unidade hospitalar, a gente precisa estar o quê? Com ruído que é sempre fazendo silêncio, né? Não pode ter barulho relacionado a isso, tá ok?
Faz parte da teoria de Florence também, né, o ambiente físico, né, que é relacionado ao quê? A higiene, né? A higiene, ela é fundamental. Então, quando você tem uma higiene correta, né, a diminuição, né, de proliferação de micro-organismos é muito maior. A gente pode trazer isso para dentro da nossa casa, que a gente precisa manter o ambiente sempre o quê? Limpo, né? O nosso ambiente físico, ele precisa ser limpo, tá? Ambiente psicológico, né? A gente tem que evitar de falar palavras, né, negativas, ou que não vai dar certo, ou que isso, ou que aquilo, tá? Que isso acaba o quê? Ocasionando o quê? Estresse relacionado a isso, tá? E acaba afetando o emocional desse paciente. Se o psicológico dele estiver abalado, ele vai ficar mais abalado ainda. O ambiente social, ele é visto como essencial da prevenção das doenças, que refere especialmente à coleta de dados, no qual a enfermeira deve empregar todo o seu poder de observação. Foi o que eu falei para vocês, que acabam entrando com uma sistematização de enfermagem. A partir do momento em que o paciente ele chega para mim, eu preciso fazer aquela coleta de dados. Então, eu preciso saber de tudo o que está acontecendo com esse meu paciente. Com isso, eu consigo tentar fechar um diagnóstico da enfermagem. Diagnóstico de enfermagem é diferente de diagnóstico médico. Diagnóstico de enfermagem, quando eu falo, que eu vou explicar um pouquinho para vocês mais lá na frente, é quando eu falo de assistência, de implementação, de planejamento, eu preciso que dê certo a assistência de enfermagem. Já é diferente, tá ok? Então vamos lá, voltamos para a teoria. A partir da teoria ambientalista, passamos a ter um novo entendimento do cuidado, né? Que são relacionados aos cuidados empíricos e aos cuidados o quê? Científicos. Então, quando eu falo de cuidados empírico, eu quero requerer o quê? Ao ensino o quê? Prático, ter por objetivo uma prevenção das doenças, tá? De poder praticar por todas as mulheres. Então, quando eu falo de cuidados empíricos, é ter por objetivo a prevenção de determinadas doenças. Quando eu falo de cuidados científicos, requer uma educação formal, organizada, né, científica, para cuidar dos que sofrem com a doença. Então, quando eu falo de científico, é onde a gente busca aí os exames complementares, é onde os médicos dão relacionado a isso, tá ok? Então, eles fecham o diagnóstico, né, científico através de exames complementares, tá ok? Entendimento de doença de saúde para a teoria ambientalista. O que é uma doença, né? É um processo restaurador que traduz um esforço da natureza para corrigir um processo de desgaste. A saúde, ela acaba surgindo nesse contexto como resultante de interação de fatores ambientais. Lembra quando eu falei para vocês que Florence era ambientalista e ela fazia, né, da organização até a sua limpeza do chão? Então, quando eu falo de saúde, eu preciso considerar que não é apenas o contrário da doença, tá? Mas a saúde é todo um contexto que a gente acaba passando, acaba vivendo relacionado a isso, tá ok? Florence também tem um entendimento de que o ser humano, homem, o indivíduo, tem habilidade e responsabilidade de alterar sua situação existencial. Então, a gente, por estar doente, a gente tem também, né, a gente tem que manter a nossa autoestima, a gente precisa, né, ter consciência de que aquilo ali vai dar certo, que aquilo ali já deu certo, tá?